Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal, falando de Bíblia. Nessa feita, quero agradecer a minha irmã Luciana, assim como os demais irmãos, tem se comunicado com a gente lá no Instagram, @falando de Bíblia oficial. E a irmã Luciana, que é de Belo Horizonte, nos enviou uma pergunta. E eu quero compartilhar com vocês agora, que eu acredito que seja a dúvida de muitos de vocês, assim como o dia também já foi a minha. Por que alguns livros não estão inseridos na nossa Bíblia, mas estão inseridos na Bíblia Católica? E por que em alguns universos, como o universo muçulmano, esse livro tem uma grande força, ele é lido, respeitado, reverenciado, mas não entrou no cânon da Bíblia Sagrada. Vamos ao vídeo? Dá uma olhadinha aí no vídeo da nossa irmã Luciana, que é de Belo Horizonte. A paz do Senhor. Meu nome é Luciana, eu sou de Belo Horizonte. Sim. E aí eu queria saber, pastor, sobre o livro de Enoque. Qual que é a veracidade desse livro? O senhor poderia me dizer? Porque às vezes eu vejo algumas coisas ali que abrem meu entendimento, mas eu fico com aquela dúvida se aquilo ali realmente, é a lei do Senhor. Então, responde aí falando de Bíblia. A paz do Senhor, com Deus. A paz, minha irmã. Então, meus queridos irmãos, você viu aí a irmã Luciana, muito obrigado pela interação aqui com a nossa pauta do canal falando de Bíblia. E que super pergunta ela faz. Eu não sei vocês, irmãos, mas alguns pregadores nesses últimos tempos, eles têm causado na igreja, principalmente aqueles que querem lacrar, né? Querem mostrar que tem uma sabedoria que ninguém ainda demonstrou, querem mostrar que são grandes pregadores e que ninguém está acima deles, que eles são os the best, os melhores. Amém, pessoal? E aí o que acontece? Outro dia eu estava no culto e eu estava ministrando num evento e falei sobre Baruque, o carregador de malas de Jeremias, lendo o texto do profeta Jeremias, que está na nossa Bíblia. Como eu estava numa programação em viagem, no outro dia o rapaz que estava me ouvindo, que estava na escala da pregação, do ensino, para aquele evento, que era uma escola bíblica para obreiros, o que ele pregou? Ele pregou sobre Baruque e sobre Macabeus. E ele fez uma lambança no texto. Como eu não era da casa, eu era convidado, estava sentadinho, peguei caneta e fiquei lá anotando algumas coisas. E aí a galerinha fica logo perguntando, pastor, falando de Bíblia, como é que fica essa questão? Eu falo, meus irmãos, nós temos que respeitar a tradicionalidade da Bíblia. A Bíblia, ela teve os suas conferências, vou colocar assim, conferências para a confecção do cânon sagrado e respeitando essa questão, falando assim de uma forma bem simplória, respeitando a consideração do crivo que eles se sobrepuseram, nós então carregamos a Bíblia. Por exemplo, por que Macabeus, que fora escrito no período interbíblico, no período em que a galera acredita que Deus não se pronunciou para a escrita bíblica, porque a galera acredita que aquela 4 folhinhas da Bíblia em branco, entre Malaquias e Mateus, Deus fez um silêncio total. Deus parou de falar para com a escrita bíblica, mas não parou de falar com a terra. Deus continua falando através dos seus sinais, das suas maravilhas, Deus continuou se manifestando. Deus não falou através das Sagradas Escrituras para deixar o seu compilado aqui, ok? E aí a galera gosta, de ler os apócrifos, como nós chamamos, e aí quando você lê o livro de Enoque, é encantador, quando ele fala sobre a questão do Abel, na sua entrega, no seu culto, na sua oferta, na sua prestação de culto ao eterno Deus. Só que Enoque tem um apontamento muito complicado, porque quando você lê o texto, você vai ver que esse texto ele vai falar sobre adoração a anjos. E anjos não recebem adoração, ok? E a irmã Luciana traz à baila aqui para nós uma questão que está voltando na igreja.
Quando essa galerinha aí que gosta de ensinar como revelar, agora está dizendo assim, não, porque você tem que buscar comunhão com o anjo da revelação. Foi, ué, mas não é o Espírito Santo que revela? Não é o Espírito Santo que fala? Não é o Espírito Santo que capacita a igreja através dos dons espirituais? Como é que eu tenho que fazer uma conexão com o anjo da revelação? Irmão, culto a anjo não é também novidade na igreja. É uma prática anticristã, porque anjos não recebem adoração. Você lembra do episódio de Josué? Que ele está indo para conquistar Jericó e o anjo se apresenta para ele e logo pergunta, és tu um dos nossos ou é tu do exército inimigo? Quando João vai reverenciar lá no Apocalipse, ele está reverenciando o próprio Cristo. Ele não está dobrando-se diante de um anjo. Ele não está prestando culto para anjos. E aí, quando a gente fala de Enoque, a gente tem referência deles em Gênesis, a gente tem referência de Enoque na carta aos Hebreus e lá na carta de Judas. Na carta de Judas, se não me falha a memória, são os versos 14, 15, que falam de Enoque. Só que a turma, não fazendo um avaliativo minucioso, acabam por apresentar para a igreja livros apócrifos como se esses livros fossem autenticar o que temos na mão. A Bíblia não precisa nem do meu arrazoado, é só ler a Bíblia e ir para a igreja e o Espírito Santo vai nos dar entendimento. É lógico que há pontos difíceis que a gente precisa explanar, né, para quem estudou um pouquinho mais. Agora, o grande problema é quando esses camaradas colocam Judite, Macabeus, Baruque na igreja, ou falam do historiador, botam na conta do historiador, como se o historiador fosse atestar a verdade das Sagradas Escrituras. E aí, falando-se de Bíblia, eu preciso lembrar a você do conselho paulino para Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo de número 2, no verso de número 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, que a palavra aqui para aprovado no grego é dóquimo, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja, a palavra manejar aqui é ortotômio, que traz a ideia do corte do agricultor na terra, e que ele está com arado na mão e não pode falhar na sua força, na sua percepção de olhar, e fazer todo o seu caminho de forma reta, ou como a de um alfaiate, que está com a sua tesoura na mão e tem que ter um corte preciso para não estragar o tecido e assim perder material naquilo que ele está construindo para o seu cliente. E aí a gente precisa lembrar as palavras de Paulo dizendo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O nosso grande problema hoje é que a galerinha quer falar até aquilo que não está na Bíblia, como se fosse a Bíblia, e aí causa esse problemão todo. Minha querida irmã Luciana, temos que ter cuidado. E como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, aquilo que não está na Bíblia, o meu ouvido não precisa dar crédito. Me ensinava meu velho e saudoso pai, que aprendeu também com os da sua época. Aquilo que é bom você coloca no bolso bom. Aquilo que não é bom e que não edifica e que é muita viagem, cabeça de pregador é uma coisa louca de se entender, coloca no bolso furado. E segue a sua vida segundo os escritos da Bíblia, que lhe serão suficientes para chegar até o céu e continuar glorificando a Jesus em tudo. Muito obrigado, um beijão no coração dos irmãos de Belo Horizonte, como dizem eles lá, Belo Horizonte. Que Deus continue vos abençoando, céus abertos sobre as vossas vidas. Você pode interagir com a irmã Luciana através do Instagram ou do WhatsApp que nós temos deixado aqui na nossa descrição do vídeo. E daqui nós seguimos falando de Bíblia.